falando de Remo e Bahia, 4-1. Esse jogo ele teve 2 capítulos, um aos 30 minutos, e dos 30 minutos em diante teve um outro capítulo. O Bahia que começa melhor, começa os 30 minutos não deixando o Remo jogar, atacando, agredindo o Remo pelos lados do campo, com o Kiki, com o Eric Pulga, sendo efetivo, acumulando chances de gol, até chegar o gol. Até chegar o gol do Everaldo, também em uma jogada de linha de fundo, com belo passe do Caio Alexandre, com uma jogada de infiltração com o Kike Oliveira, cruzamento, gol de Everaldo. E aí vem aquela parada para hidratação. Essa parada para hidratação que não é só para hidratação, que também é feita para que os técnicos façam ajustes táticos nas suas equipes. Então o Léo Condé, ele, quando tem a parada para hidratação, ele entende e ele faz uma leitura perfeita, e eu sempre gostei das leituras do Léo Condé. Ele faz uma leitura perfeita do jogo e ele dobra com o Iago Pikachu e o Patrick pelos lados do campo. Ele dobra com esses atletas para impedir ali que o Bahia continue atacando, que é um ponto forte do Bahia, essa jogada de velocidade pelos flancos. Então ele alarga a sua marcação, dobra a sua marcação pelo lado, e aí o Bahia não consegue mais transpor seu jogo, entrar na defesa do Remo. Logo em seguida, ele pede também finalizações de fora da área. E o Remo começa a acumular chances com o Vitor Bueno, com o Marcelinho. E aí vem, não só por isso, porque o Remo já estava melhor depois da parada técnica, depois dos 30 minutos, mas aí vem uma ducha maior de água fria no Bahia. Depois do chute do Marcelinho, um chute até fraco, só que a bola pega um efeito, o Aldo cai de mau jeito, tendo uma lesão ali no braço. O João Paulo aquece, o Ronaldo segura lá para aquela macete mesmo, curar, voltar, e o João Paulo entra. O Bahia o Remo muito forte com as subidas do Marcelinho. Né? Muito bem feito a leitura. Já que eu tenho o Tchamba, já que eu tenho o Kaique, e eu consigo fechar com 3, eu solto o Marcelinho. E muito inteligente, o Condé faz isso. E numa subida do Marcelinho, com muita velocidade pelo lado do campo, já faltando ali 1 minuto para acabar o jogo, o Gabriel Xavier desvia para trás, a bola sobra no Vitor Bueno, que acerta um golaço, um belo chute. Achei também que o João Paulo deu a entregada. Achei que o João Paulo ele vai espalmar sem muita firmeza, a bola quica, foi um chute forte, mas contribuiu. Vitor Bueno não tem nada a ver com isso. 1-1 e voltamos para o segundo tempo. No segundo tempo, com a força dessa torcida maravilhosa do Leão Azul, com essa torcida Fenômeno Azul, o Remo continua impondo o seu jogo. O Bahia não consegue jogar pelo lado do campo, não consegue construir por dentro. A marcação muito bem feita pelos volantes, pelos meias. Os caras entendendo o jogo, fechando no 4-4-2 e saindo com velocidade com o Marcelinho, com o Aleph Manga. Novamente a jogada para a direita, novamente com o chute de fora da área, novamente o gol do Taliari. Dessa vez o primeiro do Taliari. E o meu destaque maior fica para o Vitor Bueno, com participações diretas. E também ali no pré-assistência, com participações, com envolvimento em 3 gols do Remo. Que poderia sofrer um banho de água fria
Depois do gol do Taliari, uma ótima contratação, e eu vou falar sobre isso. Depois do gol do Taliari, o Bahia acha uma oportunidade novamente pelo lado do campo. O Bahia consegue ser efetivo com uma bela jogada de Pulga, mas aí foi na jogada individual. Lembrando, foi um talento, não foi falta de marcação. Pulga estava cercado por 3 jogadores. Saiu num talento, driblando por dentro, sofre a carga faltosa dentro da área, pênalti bem marcado. O Bahia precisa treinar pênalti. Isso é notório. Claro, méritos total do Rangel. Rangel foi absurdo. Rangel foi sensacional. Mas precisa se definir não em campo, na hora, mas em treino. No treino precisa se definir no Bahia quem vai bater. Quem é um cara que vai bater o pênalti? Mas é no treino. Você vai bater 10, fez 9, é você. Você vai bater 10, fez 5, você não pode bater o pênalti. Porque o outro fez 9. Ele falou que era o Everaldo que tinha que bater, mas foi o Juba. Não entendi direito. O Rogério Ceni. Não estou criticando o Rogério. Para mim faz um bom trabalho no Bahia. E o Juba vai lá, telegrafou muito o lance. E o Rangel foi perfeito. O Rangel ele é um paredão, Rogério, pai. Rangel é um paredão. O Rangel foi lá, defendeu, garantiu 2-1. Pouco tempo depois, sai o outro gol do Taliari. Oportunista todo. Muito oportunista. O Remo, o Vivian, né, que é o novo diretor do Remo, depois da saída do Marcos Braz, ele é assertivo. Por quê? A gente já tem um goleiro bom. O Remo tem um bom goleiro. O que a gente precisava é de um cara para botar a bola para dentro. João Pedro não é esse jogador. O Eduardo Melo não é. O Monte eu vi poucas oportunidades, talvez não esteja no ápice da sua forma física, mas pelos números é um goleador. E precisava-se do Taliari, de um jogador goleador com histórico dentro de Série A. No passado ele fez 8. E o Remo traz esse cara. E num jogo enorme, contra o time de G4, contra o time invicto, que só tomou 3 gols, o Taliari fez 2. O Taliari, que quando o Patrick cansou, desceu linha para dar carrinho e roubou uma bola no pé de kick, lá na defesa. Não é um Taliari que fica lá. É um Taliari que quando o time precisa que ele faça ali o trabalho sujo, assim se dizendo, ele vai lá e faz também. Ele tem um carrinho que ele dá lá no kick e rouba a bola. Um Remo que só vai jogar agora em abril contra o Santos, que venceu o adversário, mas não foi um adversário fácil. Não foi um adversário em crise. Venceu um adversário que já se fala em brigar por título. E venceu bem. Na tática, na inteligência, na perspicácia dos atletas em ouvir o Condé. Opa, é assim, professor? E foi assim, foi feito. Com um desenho tático, depois dos 30 minutos, perfeito. Com os jogadores entendendo o que tinha que fazer em campo, o Zé Ricardo, o Vitor Bueno, o Aleph Manga. Fazendo essa leitura, entendendo o que o professor queria. Fragilidades temos e precisamos corrigir. O Remo tem uma zaga que ainda a gente
tem que ter uma certa preocupação. Principalmente o lado esquerdo. Essa falta de lateral esquerdo prejudica muito o Remo. Essa improvisação do Tchamba, que não foi bem, mas depois entendeu que, opa, chegou aqui, eu vou dar chutão, não quero nem saber. Vou fazer o feijão com arroz, e começou a funcionar o feijão com arroz dele. Ele também teve uma ajuda ali do Patrick, que baixou a linha para ajudar. Ora o Patrick, às vezes o Aleph Manga também chegava ali para ajudar. Uma marcação muito forte pelo lado do campo. A gente pode dizer que o Bahia sentiu um pouco a ausência do Ronaldo? Sim, mas esse não foi o motivo do Bahia ser goleado. O motivo não foi esse. Pode ter sido um dos motivos, mas o motivo principal é o Léo Condé. O motivo principal é a torcida, que lá, Série D, sem Série C, Série B e agora na Série A, quando o Remo há 3 jogos não fazia gol, compareceu, vibrou, cantou. Só parabenizar o Remo pela vitória. No final, ainda teve o gol do Jajá, com um belo lançamento do Iago Pikachu. Domínio do Aleph Manga, paciência, facão do Jajá. É um jogador esplendoroso? Não. Mas é um jogador que se entrega muito. E no facão, paciência do Aleph Manga, jogando em uma posição diferente do que o Osório pedia. Aí ele era muito efetivo, né, com o Osório, mas ele é muito tático com o Léo Condé, cumprindo algumas funções com o Léo Condé. Ora baixando a linha pela esquerda, ora jogando por dentro, ora no 4-3-3, ora no 4-4-2, no 4-5-1, ele sendo o homem de frente. Mas o jogo encaixou. Respirar, 3 pontos, né? Na classificação aqui, o Remo continua ali em 19º, com 6 pontos, mas já se aproxima ali, né, do Internacional, tem 8, está em 12º. O próprio Santos, que a gente vai jogar contra, tem 7. Vem a 4 jogos sem vencer. Né? Para o Bahia, é o seguinte, o Bahia vai respirar agora. Próximo jogo é o Atlético Paranaense em casa. Velho, eu vou ser sincero em uma coisa. O Bahia fez um bom primeiro tempo. Depois foi dominado com a tática do Léo Condé. Eu não tenho como dizer aqui que o Rogério errou, porque seria muito injusto da minha parte. Eu acho que o Rogério, depois dos 30 minutos, e vai acontecer isso, o Rogério em algum momento vai superar algum time taticamente, e em alguns momentos ele vai ser superado, porque ninguém é perfeito. E do outro lado tem alguém que também está estudando, que está analisando, que está fazendo o seu trabalho. O ponto principal do Bahia hoje, nesse jogo, é o pênalti. É um time que não sabe bater pênalti. É um goleiro reserva que não é ruim, mas que falhou no primeiro jogo, no primeiro gol. Os outros gols, não. Mas no primeiro gol ele falhou. O Roman, o Bahia precisa recuperar o Roman. Erra muito passe o Roman. Precisa ser melhor trabalhado. Não é, tem que, não é botar o cara para ir embora. Não, tem que mandar embora, não. Calma. O jogador foi o melhor lateral direito do Campeonato Argentino. Mas precisa trabalhar melhor o Roman. Vai precisar fazer um trabalho melhor. O Acevedo deve voltar. O Gilberto, pela quantidade de tempo, talvez retorne. Né? O Roman
vai virar uma opção ali. Ficou nítido que o Caio Alexandre cansou. Eu não vou aqui colocar a culpa no Rogério Ceni, porque, velho, nesse jogo não. Ele fez os 30 minutos melhores e não soube, claro, não soube superar o reposicionamento tático do Léo Condé. E ele foi superado taticamente pelo Léo Condé. Depois do. Sentiu a falta do Ronaldo, beleza. Perdeu o pênalti, a pressão aumentou e depois tomou 2 gols. Foi 60 minutos que o Bahia não viu a cor da bola. Sessenta minutos que o Bahia foi totalmente superado. E um lance isolado do Eric saiu o pênalti, que poderia ali criar uma pressão e abater psicologicamente ali o time do Remo. E o Bahia tentar, depois do pênalti, ganhar ali espaço, tentar vencer o jogo, mas perdeu. E aí, quem cresce mais no jogo é o Remo, 4-1, merecido. Para mim, não tem desculpa. A tática prevaleceu. Se puder colocar o melhor em campo, eu colocaria o Léo Condé. Mas seria injusto com os caras que estavam em campo. Então, eu vou dar o melhor em campo. Velho, o Taliari foi absurdo. Foi decisivo demais. Mas o que o Vitor Bueno... Não é da agora que o Vitor Bueno vem jogando bola. O Vitor Bueno, para mim, é tipo um camaleão. Ele joga bem com o Osório, ele joga bem com o Léo Condé, e de falso 9, e de ponta, e de segundo volante, de terceiro homem de meio de campo, ele se reinventa. E joga com a maturidade, com a tranquilidade. Se reclamaram muito da ausência do Pico. Mas a ideia do Léo Condé, e não ter um Pico, é que ele entendeu que ele precisava marcar mais forte pelos lados do campo. Que falhou no primeiro momento. Ele queria 2 volantes que circulassem, né, que saltassem para marcar pelos flancos. Ele entendeu que por dentro não surgiria um efeito. Pelos lados do campo, o Bahia seria mais efetivo. E eu acho que ele entra com o time correto. Ele entra com um time que podia trazer um resultado. Minha leitura, minha análise do jogo, que vai jogar agora contra o Porto Velho, provavelmente com um time alternativo, não vai com o time principal, mas é uma Copa interessante, que ela lhe dá a terceira fase de Copa do Brasil, que ela lhe dá grana, mas que você também pode experimentar alguns jogadores. Bahia, prepare, Copa do Brasil, preparar, ali departamento médico, alguns servido volta, tem o Atlético Paranaense que vai jogar em casa e o Bahia é muito forte em casa. Agora é enxugar ali a goleada, tentar ali recuperar o Ronaldo. Sabe que precisa contratar um goleiro agora. Não sabemos ainda quanto tempo o Ronaldo vai ficar fora, mas foi o que aconteceu no jogo.